Boa noite a todos. Vamos dar então início à nossa reunião de hoje. Recado da noite. Acho que a grande maioria aqui já viu, claro, né? Foi iniciada a construção do salão, reforma barra construção da nossa casa. Os que estão nos assinando pela internet também, a gente diz para que fiquem sabendo. E nós estamos planejando uma campanha para ajudar a casa, para a gente poder reforçar essa construção, né? É um bem geral, é um bem para todos, e assim que nós tivermos delineada a campanha, a gente vai divulgar, né? A gente vai divulgar direitinho como é que a gente pode participar, como cada um de nós pode participar para dar uma ajuda na reforma. Eu acho que o recado é esse. Outra coisa, começo do ano, né? Feliz Ano Novo a todos, né? Que a gente não viu. Que esse ano seja próspero e pródigo, entre bastante trabalho para todo mundo, saúde, atividades. E todo começo de ano nós iniciamos ou reiniciamos os nossos cursos, nossos estudos, né? Então, as aulas vão começar em fevereiro, é isso, né, Gê? Fevereiro vão começar as aulas. Então, quem quiser se inscrever, quem quiser divulgar para nós, também ajudar a divulgar para outras pessoas, parentes, amigos, os cursos irão iniciar em fevereiro, é só vir conversar com a gente, tá bem? Bom, vamos ver aqui então a psicografia da noite. A psicografia é intitulada Evangelho. Roguemos por esta terra, planeta de bênçãos e de oportunidades para todos nós, do mundo físico e do mundo espiritual. Necessitamos ampliar nossas vibrações de amor por esta crosta que nos enobrece através da sagrada oportunidade reencarnatória. Vivenciamos dias difíceis, mas não podemos esmorecer nem no ânimo, tampouco na vigilância. Que cada dia seja uma lição do querido Mestre a ser praticada, uma página do Evangelho a ser folheada, a fim de fazer valer os campos elíseos das Sagradas Escrituras. Que a paz seja por todos construída dentro de nós, no altar de nossas consciências. Essa psicografia foi recebida aqui na nossa casa no dia 12 de julho de 2022. Então, vamos à nossa prece, então. Senhor Jesus, estamos aqui uma vez mais reunidos nesta casa abençoada que nos acolhe. Queremos agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade. Sempre agradecemos, Mestre, as oportunidades que o Senhor nos concede. A oportunidade de estarmos reunidos em torno do Teu nome. A oportunidade de estarmos aqui comungando da mesma fé. A oportunidade de podermos refletir sobre as Suas lições evangélicas à luz da doutrina espírita. Mais uma vez, obrigado, Mestre, esteja conosco e nos inspire, Senhor, ao entendimento. Que assim seja, com a graça de Deus. Bem, hoje a explanação do Evangelho está a cargo do nosso irmão, amigo Alexandre. Boa noite a todos. A gente mudou de lugar, mas umas coisas não mudam, né? Que o pessoal gosta de sentar do fundo para frente, né? Mas tudo bem. Fazer o quê? Então, gente, hoje eu selecionei uma passagem do Evangelho, né? O último Evangelho
que eu fiz aqui na casa, eu havia falado sobre o momento que Jesus tinha sido condenado, né? Então ele estava lá com Pilatos, né? Pilatos tinha tentado inocentar Jesus por 3 vezes, mas as coisas não saíram dessa maneira e Jesus então foi condenado a ser crucificado. Então é logo depois desse momento que acontece. Ele fala assim: foi quando o escarneceram, despiram-lhe a capa e vestiram-lhe com a sua veste e o levaram para ser crucificado. Tendo saído, encontraram um homem sirineu de nome Simão, a quem obrigaram a tomar a cruz dele. Isso aqui está no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Aí lá em Lucas está mais detalhado, né? Essa passagem está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas em Lucas tem mais detalhes do que aconteceu. Aí fala assim, Lucas: e como levassem, tendo pegado um certo Simão sirineu que vinha do campo, impuseram-lhe a cruz dele para que a levasse por trás de Jesus. E o seguia uma grande multidão do povo e mulheres que choravam e lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, antes chorai sobre vós mesmas e sobre os vossos filhos. Porque eis em que virão dias em que dirão: felizes as estéreis e os ventres que não geraram, e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caia sobre nós, e às colinas nos esconda. Porque se fazem isso a madeira úmida, que não se fará a madeira seca? Eram também levados outros 2 malfeitores com ele, para serem mortos. Então, pegaram Jesus, tiraram uma túnica púrpura que tinham colocado sobre ele e colocaram as vestes dele mesmo, as próprias do Cristo. E ele começou a levar a cruz e pegaram uma pessoa, porque viram que ele não ia aguentar, levar. E era esse Simão sirineu, que estava passando por ali por acaso, Ele fala aqui que ele vinha do campo. Então a gente não sabe se ele ia almoçar, se ele ia descansar, se ele veio fazer alguma coisa em Jerusalém. Ele estava passando por ali e os soldados pegaram ele para ajudar Jesus, Aí continua. E chegando a um lugar denominado Gólgota, que é chamado lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. E Jesus provou e não quis beber. E o crucificaram, repartiram entre si suas vestes e lançaram sortes, e sentados o guardavam ali. E puseram acima da cabeça dele a culpa dele escrita: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E então foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. Isso está em Mateus, capítulo 27. E também é repetida a mesma situação nos 4 evangelhos. E em João, dessa vez, está mais detalhado. Então eu vou ler agora o que está em João. Fala assim: e o levaram para um denominado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros 2, um de um lado e o outro do outro, e Jesus no meio. Pilatos também escreveu um título e colocou sobre a cruz. Estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus então leram esse título, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, romano e grego. Disseram então a Pilatos os principais sacerdotes dos judeus: não escrevas o Rei dos Judeus, mas
Ele disse: eu sou o rei dos judeus. Então Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Os soldados, então, quando crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, uma para cada soldado, e a túnica. Mas a túnica era sem costura, tecida toda a partir de cima. Disseram então uns aos outros: não a rasguemos, mas tiremos a sorte para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que dizia: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha vestimenta lançaram sorte. E isso fizeram então os soldados. Então essa é a situação, né? Então, pegaram Jesus, Simão carregou a cruz. Quando chegaram no lugar da crucificação, deram vinho com fel. Em outro evangelho falam que é vinho com mirra, né? Jesus experimentou, não quis beber. Aí crucificaram, colocaram uma tabuleta, Rei dos Judeus, em cima da cruz. Pegaram as vestes de Jesus e dividiram entre os soldados, que geralmente nas crucificações eram em número de 4, que era uma guarda, né? 4 soldados. E a túnica, como era uma roupa só, não quiseram rasgar para dividir, né? Em 4 pedaços. Então sortearam para ver quem ficava com a túnica. E assim acabou, né? Então, quando a gente lê o Evangelho, né, ou qualquer outro livro importante, né, um livro clássico, ocorre geralmente um fenômeno, que é assim: a gente lê e coloca na estante, por exemplo, ou na cabeceira da cama. Aí, tempos depois, a gente pega esse mesmo livro e lê novamente, e a gente tem novas ideias. Parece que ele está falando outras coisas, coisas diferentes, que a gente não conseguiu entender ou captar da primeira vez, né? Então, isso acontece porque o que está contido naquele livro estava acima do que a nossa possibilidade no momento que a gente leu permitia entender. Seja porque a gente não prestou atenção, seja porque ainda éramos mais jovens, então a gente não tinha experiência, né? A experiência de vida para entender aquela passagem. Seja porque nós lemos outros livros e obtivemos outros conhecimentos que possibilitou que a gente entendesse aquela passagem que a gente tinha lido, né? Então, o estudo principalmente do Evangelho, que é o livro ali que está no topo, por que ele está no topo? Porque ele explica as leis divinas. E estas leis divinas são universais, né? Então seria muito pretensão nossa a gente falar que a gente já sabe tudo do que acontece no universo, né? Porque as leis divinas valem para o universo inteiro, não só o planeta Terra. Por isso que o estudo do Evangelho ele é contínuo. Ele vai levar essa vida. Provavelmente, depois de desencarnar, nós continuaremos estudando nas colônias espirituais que nós iremos, né? Dependendo aí do que a gente fez, e ao reencarnar, voltamos a estudar. Então, provavelmente, nós todos aqui já conhecemos o Evangelho, já lemos em outras vidas. Essa passagem, então, já lemos muitas, já conhecemos, já vimos. Talvez tivemos até a felicidade de ver, né? Temos informações que em algumas colônias dá para nós vermos o que se passou, né? Os espíritos elevados têm essa felicidade, né? E existem muitas maneiras da gente estudar o Evangelho e ler o Evangelho, né?
Uma das maneiras é ao pé da letra. Então a gente lê essa passagem aqui, essas duas passagens que eu acabei de ler, e se a gente for interpretar ali ao pé da letra, o que acontece conosco? A gente fica com dó, né? A gente fica com pena de Jesus, né? Pelo sofrimento que ele passa. A gente fica com raiva, né? Dos soldados, dos sacerdotes que mandaram crucificar Jesus. A gente acha que é um deboche, né? Pegarem as vestes do Cristo e dividirem entre eles, e assim por diante. Então, isso é a leitura ao pé da letra, ela desperta emoções. É mais ou menos o que acontece quando, por exemplo, a gente vê um filme sobre a paixão de Cristo, né? Como que geralmente os filmes sobre Jesus são? Eles dão ênfase o quê? Nas emoções, né? Nos milagres, naquela coisa do nascimento de Cristo, a gente fica embevecido, né? Com aquele bebezinho, a estrela no céu. A gente fica com dó de Maria e de José, que tiveram que fugir porque o rei mandou matar todas as crianças. Aí passa os milagres, né? E a crucificação. Então os filmes, eles apelam para as nossas emoções, para que a gente fique com dó, com pena, né? De Jesus. E tem também muitas das lições, mas não é o principal, né? As lições que Jesus Cristo ensinou, elas ficam ali en passant, né? Ou seja, de passagem. A ênfase que se dá é, principalmente no final, naquelas torturas, né? No açoite, naquela figura de Jesus ensanguentado, carregando a cruz. E uma outra maneira, então essa é uma maneira que a gente pode também, uma segunda maneira, né, de ler o Evangelho, emocional, para nós ficarmos embevecidos. Acontece muito isso também com a literatura espírita, né? Se nós formos ver aí os livros mais vendidos da doutrina espírita, eles são o quê? São aquelas histórias, né? São romances. Aquelas histórias de pessoas que têm problemas na família, aí apresenta que aquilo é devido a alguma coisa do passado, aí tem um mentor, aí tem aquele médium que é retratado no livro, aí vai indo, no final tudo dá certo, né? Então isso é uma forma de entretenimento. É como ver um filme bonito, né? Aquela história de sofrimento, tal, no final tem a redenção, o herói, a heroína, dá tudo certo para ela, como acontece nas novelas e assim por diante. Então é um modo emocional de nós estudarmos o Evangelho. E tem um outro modo, que é um modo de tentar observar se essas situações do Evangelho, elas ensinam algo para nós, para que nós possamos, por exemplo, modificar o nosso comportamento, modificar o jeito que a gente encara a vida, nossas atitudes, né? Então, é um modo de você tentar obter conhecimento do Evangelho, né? Que aí sim tem a capacidade de realmente modificar a nossa vida. Porque se eu ficar só embevecido, comovido ao ler o Evangelho, em pouco tempo aquilo é esquecido, porque eu arrumo algo para substituir aquilo. E acontece muito. Isso acontece, por exemplo, quando nós temos uma dificuldade, né? Geralmente na dificuldade, nós procuramos a Deus. Mas daí aquela dificuldade passa, eu esqueço.
né? Então, esse jeito de nós procurarmos observar as situações do Evangelho e aplicar na nossa vida, passa por nós tentarmos tirar situações comuns entre o que acontece conosco e o que é descrito no Evangelho. Então, nós temos aí o que nós chamamos de arquétipos. O que são arquétipos? São situações comuns a todos nós na nossa vida. Por exemplo, quando a gente fala assim, como é que está o céu hoje? Está um céu de brigadeiro. O que quer dizer, né? Está um céu azul, ou seja, é aquele céu lindo, azul, com a luz do sol. O que a gente quer dizer com isso? Que está tudo bem, né? Aí quando a gente fala, tal pessoa tropeçou, o que quer dizer, né? Não é que ela tropicou numa pedra e caiu, não. Tropeçou é que ela cometeu um erro, fez alguma coisa errada, né? Então o Evangelho está cheio desses símbolos e dessas situações arquetípicas, ou seja, comuns a todos nós. A primeira que nós podemos tirar dessa passagem do Evangelho é a cruz, né? Se eu perguntar para cada um aqui, qual é a sua cruz? Nós sabemos, né? Para uns pode ser uma doença, para outros pode ser uma dificuldade financeira, para outros pode ser uma pessoa da convivência que é difícil, né? Nós sabemos quais são as nossas cruzes, né? Então, assim como Cristo a carregou, nós também as carregamos. Não está escrito aqui, está numa passagem anterior, mas no Evangelho fala que quando mostraram a cruz para Jesus, ele beijou a cruz, o instrumento que ia ser utilizado para a sua tortura e morte, né? Então você vê que Jesus ele fica exemplificando o que a gente tem que fazer na nossa vida. Ou seja, se nós temos uma cruz, nós temos que carregá-la e se conseguirmos amá-la. Olha que coisa difícil, né? Ele exemplificou isso. E Simão, o sirineu, também, né? Ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo, né? Pegaram ele e fizeram ele carregar a cruz de outra pessoa, né? E esse Simão, depois, se a gente estudar e for querer se aprofundar, ele virou um grande cristão. Inclusive, uma das cartas de Paulo é endereçada a um dos filhos dele, do Simão. Então você vê, ele virou um grande cristão por quê? Porque provavelmente naquela situação ele, ou o espírito dele, conseguiu entender quem era aquele homem lá, que ele estava carregando a cruz para ele, né? Então ele soube aproveitar aquele momento para a própria evolução. Então isso é outra situação arquetípica que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Essa cruz que eu estou carregando, por que eu estou carregando ela, né? Ao invés de eu me revoltar, eu posso tentar obter alguma lição positiva daquilo, né? Como Simão, o sirineu, obteve. Muitas vezes, até a gente carrega a cruz de outros, né? De outras pessoas, né? Um parente doente, por exemplo, alguma pessoa com uma dificuldade. E se nós soubermos aproveitar aquilo e tirarmos, né, com boa vontade, com ânimo, até com uma certa alegria, a gente pode realmente tirar daquela situação algo de positivo. Tem um filme
muito famoso, chama Paixão de Cristo, né? Do Mel Gibson. Eles fazem todas as cenas lá da